seja o nome do Senhor. Neemias 1, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim, Neemias 1:11, e ele diz assim, a palavra do Senhor: Ah, Senhor, seja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que estejam temer ao teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E por esses dias em casa, o Senhor me levou a esse livro de Neemias. É uma passagem bem conhecida, a gente vai ler aqui no começo que Neemias, ele prestava serviço, ao rei Artaxerxes. Ele era mordomo, ou ele era copeiro, como diz a palavra. E a palavra de Deus vai nos dizer que chegaram alguns da terra de Neemias, louvado seja o nome do Senhor, e falou para Neemias que a terra dos pais dele tinha sido destruída, os portões tinham sido queimados, estava tudo destruído. Tudo que tinha de pé hoje estava em ruínas. E a palavra de Deus vai dizer que quando Neemias ele ouve aquela palavra, ele se entristece, ele fica triste e ele vai colocar diante de Deus aquilo que seus irmãos, a palavra diz que um dos seus irmãos chega e fala para ele. E ele começa a orar a Deus e começa a pedir a Deus estratégia, porque Neemias entendeu que ele estava numa situação, a igreja possa me corrigir, o pastor, se eu estiver errada, mas aonde eu entendi, Neemias ele nem chegou a viver lá, porque ele era cativo. Ele cresceu e nasceu no palácio, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele ouviu dizer que a terra dos pais, a sepultura onde os pais estavam, a cidade onde os pais nasceram, estavam tudo destruído. E os que restavam ali estavam em miséria, estavam em situações difíceis. E a palavra vai dizer que Neemias, ele coloca diante de Deus a oração e ele fala para o Senhor. E agora a palavra vai dizer que Neemias, ele vai servir o rei como de costume. E ele prova que ele viu, mas só que o rei conhecia Neemias, sabia, porque conviveu com ele. E o rei pergunta para ele: o que tu tens? Tu não está doente. A não ser isso, é tristeza. E Neemias começa a contar para o rei o que tinha acontecido com ele, o que ele ouviu falar da cidade dele, da terra dele, e nasceu no coração dele edificar, construir, reformar, colocar de pé tudo aquilo que estava destruído. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? O que você quer? E fala. Ele falou: me dá cartas, o Senhor me dá instrução, me dá condição, me dá cartas para eu passar pelas terras até chegar no lugar meu de destino. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo aquilo que Neemias colocou diante do Deus de Israel aconteceu e ele foi. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a fazer, a palavra vai dizer que Deus já tinha orientado ele no seu coração.
E ele sai com alguns e ele vai sondar aquela terra e ele começa a ver com seus próprios olhos aquilo que chegou aos ouvidos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele começa a fazer aquilo ao qual Deus colocou no coração dele. Mas a palavra de Deus também vai dizer que existia homens lá, louvado seja o nome do Senhor, que já tinha visto toda aquela situação e não se movimentou para fazer nada, nem se comoveu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Neemias colocou no coração de edificar aquela cidade, de mudar a situação daquele lugar, do povo que estava, se levantou muitos contra a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continuou, chegou cartas, chegou propostas, chegou conversas fiadas, chegou um montão de coisa para desviar Neemias do seu propósito. E ele mandou dizer, olha, diz para eles que eu estou numa grande obra, o qual eu não posso parar. E o Senhor na minha casa começou a falar no meu coração dessa palavra. Porque Neemias, muitas das vezes pode ser eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias não precisava se preocupar com quem estava vivendo em miséria. Neemias não precisava se movimentar para edificar nada, porque ele estava muito bem, obrigado. Ele estava guardado, sua família também. Ele estava no palácio. Porque ele ia sair do seu conforto para entrar em batalha que aparentemente não era dele. Aleluia! Mas ele entendeu que ele foi chamado. Que por mais que ele não tivesse naquela situação vivenciado, porque muitas das vezes eu e você, né, a gente mora, eu nasci e criei no Catarina. Aí eu amo o lugar, eu quero ficar ali porque ali é minha terra, então eu gosto dali. Mas se minha mãe, que é do Catarina, eu nunca conheci esse lugar, por que eu vou querer ver alguma coisa que está acontecendo de anormal se eu não vivi naquela situação? E o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, aleluia, que muitas das vezes é assim que acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Muitas das vezes eu e você não queremos fazer, aleluia. Mas o Senhor tem nos chamado para uma grande obra, que não é dentro dessas quatro paredes, aleluia. O Senhor precisa que eu e você vá ao campo, porque tem muita gente precisando que os portões sejam edificados, aleluia. Que tem sede de conhecer esse Deus que eu e você servimos, mas nós se limitamos do portão para dentro, aleluia. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, aleluia. Eu estava conversando com a pastora Jerusiel, louvado seja o nome do Senhor, hoje nessa tarde. E eu falava exatamente isso para ela, aleluia. Que muitas das vezes tem amigas nossas de infância que não conhecem Jesus ainda. Mas que quando eu e ela, a gente tem a oportunidade de conversar com elas gostam do que Jesus fez na minha e na vida dela, porque conheceu a gente outrora, mas às vezes eu estou até no meio, e às vezes não faço aquilo que o Senhor tem mandado. E aí são amigas que estão perecendo com depressão, com opressão. Uma desceu a sepultura esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos chamou para uma grande obra, aleluia, a qual nós não podemos se desviar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sentada aqui nessa noite, porque Neemias, ele era diferente. Ele se compadeceu, louvado seja o nome do Senhor, de um povo que ele nem conviveu. Mas ele disse, eu vou lá, eu preciso fazer alguma coisa, mas sozinho eu não posso, mas eu vou solicitar aquele que tudo pode por mim, aleluia. E Deus deu condição para esse homem
Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não sei por que eu vou falar isso, porque eu nem gosto de o Senhor me dar uma palavra em um livro e eu ir lá em outro livro e ficar falando. Mas eu vou falar o que o Senhor lhe colocou no meu coração nessa noite. Aí o Senhor nessa noite ele falou, mas Jonas também foi chamado. Jonas foi chamado, correu, se escondeu, fez alguns perecer. Ai, o barco quase foi a pique, parou lá na barriga da baleia. Jesus cospe ele lá, né? Vomita ele na praia, no lugar onde ele tinha fugido do propósito dele. Louvado seja o nome do Senhor. E vai Jonas fazer aquilo que Deus mandou. Apregou, o povo se arrepende. Aí Jonas fica irritado. Jonas fica com raiva. Porque Jesus disse que ia matar, que ia fazer, ia acontecer, e se arrependeu e falou, não vou fazer mais. Aí Jonas fala assim, ah, Senhor, era por isso que eu não queria fazer aquilo que tu me mandava, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Aí o povo vai se arrepende, agora tu não vai fazer mais. Aí Jonas vai pra lá, pra debaixo do sol, faz birra no Senhor, porque ele queria ver uma cidade toda perecer, porque era pecador, porque não se desviava do seu mau caminho, mas se arrependeu diante do Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus querido. Quem eu e você nessa noite queremos ser Jonas ou Neemias? Porque a gente tem o poder que Deus nos dá para empregoar. Aleluia. E o povo se arrepender. Mas qual vai ser a tua atitude, a minha? A gente vai se alegrar porque Deus salvou. Você vai ficar irritado que Deus foi lá e deu livramento. E a palavra de Deus vai dizer que Jonas sentado naquele sol, Deus faz nascer um pé de abóbora sobre a cabeça dele e ele se alegra. Mas no mesmo momento Deus manda uma praga e começa a comer tudo. E ele vai ficar triste porque o pé de abóbora morreu, mas não quis ficar alegre porque Deus salvou uma cidade toda. E muitas das vezes nós se colocamos nessa situação. Porque Deus é um Deus misericordioso. Eu falei para a pastora Jerusier que às vezes a gente prega um amor e não vive amor. Se a gente começasse a querer ser um pouquinho igual Jesus e não olhar tanto para os defeitos, e olhar com o olhar de amor que Jesus nos olha, porque Ele é transformador. Deus transforma a vida. Deus faz aquilo que lhe apraz. Aleluia. Porque nós também não somos dignos, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Que nessa noite nós possamos ficar nessa reflexão. Não sei por que eu estou falando, mas é para mim. Porque eu prego para mim. E nessa tarde eu falava com a pastora Jerusier que algo que me aconteceu, me acometeu no passado, e hoje eu vi algumas coisas que me entristeceu, e eu falei, pastora Jerusier, eu não estou alegre com a situação que eu vi, mas eu estou triste. Eu comecei a chorar, porque eu sou boa ou não sou ruim, porque o próprio Jesus não se titulou bom. Jesus, ele disse, bom é meu Pai, porque eu não sou, não me chama assim porque eu não sou. E muitas das vezes a gente queremos ser até mais. E eu vi, uma situação, na rede social de alguém no passado, onde eu, enfim, e eu fiquei triste de ver aquilo ali. E eu falei, Senhor, eu falei, pastora Jerusiel, eu senti vontade de chorar, porque meu coração se entristeceu. Porque muitas das vezes se empenham em perseguir, de criticar, de lançar fora quem está dentro. E muitas das vezes perecemos. Ah, Jesus querido. E é essa palavra qual o Senhor lhe colocou no meu coração. Que nós possamos ver. Se a gente vai ver as coisas se perder e vamos pedir orientação a Deus como Neemias para edificar, ou a gente vamos ser como Jonas, chorar pelo pé de planta, mas criticar o Deus de Israel
por salvar uma cidade inteira, mesmo sendo os bárbaros, porque eles faziam coisas horríveis. Mas quando eles botaram o coração e fazer aquilo que Jonas pregou, eles se arrependeram. E Jesus disse: não farei o mal que disse que faria aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. O Espírito Santo, deixa eu falar no meu coração.